Oi, eu quero meditar com você num versículo que, vez por outra, nos últimos tempos, o Senhor me traz um pedacinho do versículo e fica ressoando dentro de mim. Diz assim: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que é uma disposição mental reprovável? Quer dizer, o Senhor os entregou a pensamentos, a filosofias, a sofismas, a crendices que na verdade são reprováveis, ou seja, não agradam a Deus. Por que Deus teria entregue alguém a essa situação, a essa disposição mental de pensar coisas, acreditar em coisas, defender coisas que são reprováveis? Isso é muito sério. Por que Deus faria isso? Ou por que Deus faz isso? De vez em quando esse versículo, essa partezinha do versículo ressoa dentro de mim. E é sobre esse pedacinho que a gente vai conversar dentro do contexto. Porque é uma afirmação muito séria e fora do contexto pode não ser nada, como pode ser qualquer coisa, pode ser tudo. Então, a nós importa saber o que Deus estava querendo realmente dizer, né? O que Paulo estava afirmando aqui com relação a essa atitude de Deus. Porque Deus, que é amor, que é misericórdia, que é graça, que é santo, que é infinito, e cada dia eu tenho como mais infinita, como mais maior, imensa, incomensurável, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Porque esse Deus tão misericordioso entrega alguém, ou alguém, porque está no plural, a uma disposição mental reprovável, ou seja, de coisas que não são agradáveis a Deus. Nós estamos lendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, e esse pedacinho está no versículo 28. Ora, o capítulo 1, Paulo começa dizendo como Deus tem prazer e como Deus se revela aos homens. Ele não poupa esforços, ele não poupa criatividade, ele não poupa oportunidades para se revelar. Não há quem vá chegar diante do Senhor tendo acesso à Bíblia ou não, a Bíblia que eu digo, o livro, não tem quem vá chegar diante do Senhor e dizer: eu não sabia, eu não vi. Porque esse Deus que é de eternidade a eternidade e que superabunda em graça, esse Deus sabe falar, sabe se revelar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não há limites. Os limites estão em nós, não em Deus. Então, se ele está afirmando que ele dá um jeito, né, aqui no nosso entendimento limitado, Deus dá um jeito de se revelar, pode escrever, ele se revela. Então, Paulo diz assim, até que ele chega e diz:
Por isso que ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aquele que tem revelação, aquele que tem entendimento, aquele que, de uma maneira, seja através da Bíblia, seja através de um missionário, seja através de uma experiência pessoal com Deus, e essa é a que vale mais, a experiência pessoal com Ele, é salvação para todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a importância do Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E eu digo a vocês, como a gente ontem estava conversando na reunião, eu vivo pela fé. Porque se eu olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, se eu olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não tiver como real, como vivo, o que eu já experimentei de Deus, é de pirar. Por isso tanta síndrome do pânico, por isso tanta gente surtando de todas as maneiras, de todas as formas, porque não se agarram naquilo que já tem de revelação de Deus. Cada um antes segundo a revelação que teve. Revelação pouquinha, você se agarra naquilo ali. Uma revelação grande, você se agarra com as duas mãos. Mas tem que se agarrar. Não tem outro caminho. Porque isso aqui, esse mundo, eu estou fazendo assim porque eu estou perto da janela, isso, a terra, o mundo, jaz no maligno. E é para enlouquecer. Ele vem para matar, roubar, destruir. Não tem outra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, que não dá para a gente limitar, botar numa caixinha. Pode ser uma caixinha desse tamanho, uma caixinha desse, uma caixinha desse. Não tem caixinha. Deus é de eternidade a eternidade. Tá extremamente acima do entendimento do mais sábio dos homens. Do mais... o cara que tem a mente mais aberta. Deus está muito acima. Então Paulo diz assim, olha que coisa tremenda. Isso tudo eu estou colocando para você entender o seguinte. Deus é amor, é graça, é misericórdia. Eu creio nisso, tenho isso tão enraizado dentro de mim, que é o que me faz respirar, é o que me faz ter certeza de que a vida, se a gente olhar para a terra, para as coisas que estão acontecendo, não há vida nenhuma. Por isso Jesus disse, deixa os mortos enterrarem seus mortos, porque é uma doideira. Esse Deus que é santo, que é misericordioso, que é graça, que tem prazer em se revelar, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade, segura a verdade, e pela injustiça. A verdade está aqui, eles seguram, renegam e botam a injustiça em primeiro plano. Está aqui. Toda a impiedade e perversão. Ora, é dito que para que não haja em nós perverso coração de incredulidade. Que normalmente quando se pensa em perversão, se pensa em perversão sexual. Que, aliás, é o assunto que não haja em vós perverso coração de incredulidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que pegam a verdade de Deus
rejeitam e dão valor à injustiça. Ora, se a ira se levanta contra aqueles que detêm a verdade em favor da injustiça, é porque conheceram. É porque de alguma forma Deus se revelou. É porque de alguma forma conheceram e negaram. Certo? Porque você não pode deter a verdade, dispensar a verdade para ficar com a injustiça, se você não conhece a verdade. Então ele aqui está falando para pessoas, com pessoas que conhecem. De um jeito ou de outro, conhece. Ainda que seja de ouvir falar. Não deram ouvidos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, lembra? Não deram ouvidos. A pessoa ouve, a pessoa sabe e mais, a pessoa experimenta. Porque quando ela recebe a graça, quando ela recebe o milagre, ela sabe que é Deus, mas ela diz que não é. É coincidência, foi a medicina, foi não sei o quê, para deter a verdade e dar valor à injustiça. Injustiça, qualquer coisa que não seja Deus. Qualquer coisa que roube a glória de Deus. Ele diz, então você veja, a ira de Deus se levanta contra aquele que conhece e rejeita. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então não importa bem, por isso que eu comecei falando, não importa bem se a pessoa tem a Bíblia, se tem um missionário, um evangelista do lado. Deus, ele usa a Bíblia, livro, ele usa o missionário, ele usa o evangelista, ele usa essa mensagem, ele usa o que ele quiser, ele usa a plantinha, ele usa um passarinho cantando, ele se revela. Porque ele tem poder. E ele tem prazer em se revelar. Ele tem prazer. Então uma pessoa está lá, aí ela escuta os pássaros cantando, ela olha a montanha como é que eu estou olhando, cheio de árvores, cheio de coisa, puxa, começa a pensar na grandiosidade, tem a revelação de Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer, seja um pouquinho, seja um pocão, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo. Aí vem um pessoal assim, né? Uns sofismas, com umas coisas assim. Não, mas e aqueles que nunca ouviram? E aqueles que estavam lá há muito tempo, isolados, não sei aonde, não sei o quê? Cuida do teu caminho, porque deles lá cuida o Senhor. Deus tem poder para se revelar e não depende de mim. Se Deus mandar eu ir e eu não for, Ele não vai deixar de fazer a obra, Ele não vai deixar de salvar quem Ele tem que salvar, Ele não vai deixar de abençoar o povo, porque eu não fui. Eu é que perco o privilégio de ser um instrumento. Mas Deus não vai deixar aquele povo desvalido, aquele povo sem entendimento, sem conhecimento, porque euzinha não quis. Ou porque euzinha não fui. Deus está anos-luz acima disso tudo. Então ele está dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quem é que já não parou e olhou para uma flor, para uma folha e fala, caramba, quanto detalhe, quanta perfeição, tudo é folha, tudo é verde, mas uma folha não é igual à outra. É uma variedade, é uma criatividade. Eu gosto de citar muitos pássaros. Pássaro é uma coisa fantástica.
São todos pássaros, são todos aves, mas cada um com a sua exuberância, cada um com seus hábitos, com seus costumes, de como construir um ninho, de como alimentar, de como cuidar. Os rituais de acasalamento são as coisas mais lindas do mundo e são extremamente diferentes um do outro, porque o nosso Deus é um Deus extremamente criativo. E é nessa criatividade, é nessa variedade que Deus se revela. Se ele teve poder, se ele tem poder para fazer isso tudo do jeito que fez, e que a gente vê, que a gente contempla, que a gente admira, aqui nas grandes cidades isso fica um pouco, né? A não ser que a gente pegue um Discovery desse da vida. Mas as crianças hoje se surpreendem quando veem que o leite vem da vaca. Não, vem da caixinha. Vem do supermercado. Tão longe a gente está da vida natural. Claramente, o seu poder e a sua divindade se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são por isso indesculpáveis. Quem teve esse entendimento, esse encontro, esse independente do grau, da variação, da personalidade, do momento, independente disso. Isso que eu falei, pode ter um entendimentozinho assim, pode ter um entendimentozinho assim. Por isso que a gente não pode encaixotar Deus, porque ele não está dentro do nosso entendimento. Muito maior. Tais homens são indesculpáveis quando têm esse entendimento e trocam esse entendimento pela injustiça, ou seja, por qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus. Quando conhecendo, rejeitam. Quando conhecendo, renegam. Quando conhecendo, criam desculpas, criam sofismas para substituir a glória de Deus por qualquer outra coisa. Eu conheço N pessoas que veem milagres na sua vida, sabe que são milagres, sabe que vem de Deus, clamam a Ele na hora que precisam, mas que depois que recebem, que depois que o milagre se materializa, que se concretiza, que a vitória chega, aí vem com aquelas coisas e tal. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não agradeceram. Os leprosos foram todos curados. Ninguém voltou para agradecer, a não ser um, que era samaritano, de quem não se esperava o retorno, né? Foi o único que voltou para agradecer. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se o coração insensato. Ora, o justo vive de fé em fé, para cima. E o injusto, o que pratica tais coisas, vai endurecendo o coração cada vez mais. Abismo puxa abismo e a pessoa vai caindo. O raciocínio vai se tornando nulo. O coração vai se obscurecendo, vai cauterizando. Daqui a pouco, de verdade, não consegue mais perceber. De tão endurecido que se tornou. Mas se tornou porque quis. Que quando viu a glória de Deus, não deu a ele a glória devida. Não
o rejeitou, ele simplesmente rejeita, troca, detém a verdade pela mentira. Eu não sei, as pessoas... O grande medo, a cegueira, né? Porque a palavra diz que o príncipe desse mundo cega. A grande cegueira é o medo do compromisso. Ora, qual é o medo de eu me compromissar com alguém que me ama e que me trata assim, com carinho, com cuidado, com zelo, eu não consigo entender como é que a pessoa pega, não, eu não quero compromisso, porque não pode. Porque não pode. Você não pode é rejeitá-lo, porque quando você o rejeita, aí é que você não pode nada mesmo, você não pode ser feliz, você não pode ter paz, você não pode experimentar a paz e a alegria que excedem toda e qualquer situação. Porque o sol, a chuva, o vento, a tribulação, vem para todo mundo. A gente está aqui, todo mundo é carne e todo mundo está aqui no planeta Terra. Essas coisas acontecem. Quando cai um temporal para todo mundo. Mas o gozo da certeza daquele que me criou, que se revelou, que me conduz em triunfo, isso supera qualquer coisa. Qual é o medo de se aliançar com esse Deus? De que você tem... De que você não quer abrir mão? Ou de que você acha que tem que abrir mão que é tão valioso assim? É trocar a verdade pela mentira. Mas na hora que o negócio aperta, tu bem que corre. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ele diz... Não, estou do lado de cá. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. Seu raciocínio não serve para mais nada. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. E não são aqueles loucos que fala lá em Isaías, que até os loucos vão acertar o caminho. Jesus é o caminho. Mas aqueles loucos que está falando lá são loucos mesmo. São pessoas que não têm capacidade de raciocínio, de entendimento. Aqui esses loucos se tornaram loucos porque não quiseram abrir mão das suas vaidades, do seu narcisismo, da sua depreciação. Tem gente que prefere ficar choramingando. Tem gente que se acha em filosofias. Inculcando-se por sábios, eles acreditam, eles botam na própria cabeça que eles são sábios. Mas se tornaram completamente loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança, aí ele começa a descrever, em semelhança de qualquer coisa que não seja Deus. Seja ciência, seja imagens de escultura, sejam sacrifícios e oferendas, sejam os seus méritos e as suas bondades, se é que você acredita que tem algum realmente. E aí, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia
pela concupiscência do seu próprio coração. Pelos desejos, concupiscência, pelos desejos, pelos que eles estavam desejando, sabe? Eles queriam, eu quero fazer, eu quero. Aí trocaram a glória de Deus, deixaram de dar valor à verdade para viver esses desejos. Deixa eu te falar uma coisa, que a gente, principalmente na adolescência, a gente esquece muito, mas hoje, como a adolescência vai até os 50, então deixa eu falar para você. Isso aqui passa. A adolescência passa. É uma fase, é legal, é gostoso, tem laços, né? Mas passa. Essa carninha aqui passa. Acaba. Então, o que você dava muito valor quando você tinha 7, 8 anos de idade, agora não tem mais valor. O que você dava valor aos 15, agora, aos 40, 50, não pode ter mais valor. Você não pode estender a tua adolescência. Não pode. Não faz sentido. Tornaram-se loucos. Aí você vê umas mulheres aí com 70, 80, querendo agir como meninas de 15, 20 anos e meninas desvairadas, meninas sem rumo, meninas perdidas nas ilusões dessa terra. É porque a palavra diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento. Porque não dá para entender. Eu fico com a verdade, que a palavra diz que há uma cegueira espiritual. Porque não dá para entender como é que uma mulher de 70, 80, 90 anos quer se comportar como uma piriguete de 15, 20. Não tem como entender. Tornaram-se loucos. O cara com... Mas o Viagra estava potente novamente. Tornaram-se loucos. Há um tempo determinado para cada coisa. A infância é legal, a gente tem paciência ali, porque é criança, porque é pequeno, porque daqui a pouco, quando chegar uma certa idade, olha, agora já não tem mais tempo para isso, meu filho, já passou o tempo. Você tem que crescer. Não é? A gente troca a fralda da criança um tempo. Ninguém gosta de trocar a fralda de um adulto. Algumas situações são necessárias, mas são exceção. São exceção. São exceção doída, sofrida. Porque não é o natural. O natural é aquele períodozinho ali. Ali é até gostoso. O cheirinho do cocô é gostoso, a farra da fralda é gostosa, a criança mexe, a criança vira, você quer botar a fralda, ela foge. É tudo muito legal. Porque está dentro do tempo. Está dentro do tempo. Agora, que triste é você ter que trocar a fralda de uma pessoa de 30, 40, 50 anos. Não é natural. É sofrido. Não tem graça. Você ama, você vai, você vive, você passa. Por amor. Mas não é natural, é sofrido. Sofrido para quem faz, sofrido para quem está ali naquela situação, se a pessoa tiver luz. E eu tô falando de fralda, xixi e cocô.
Agora, põe isso nos outros níveis da vida da gente. Não é natural. Cada coisa tem seu tempo determinado. A infância, a fase da malcriação, ali. Vem a adolescência, que é uma fase meio conturbada, porque a gente pensa, a gente não é mais criança e pensa que já é adulto e que sabe de tudo. O cara acabou de aprender a se limpar sozinho. Até ontem precisava de alguém para limpar ele. Acabei! E já sabe resolver todos os problemas do planeta. Mas tudo bem, é uma fase, é normal. Mas aos 20, 19, 20 anos, isso já vai passando. Porque vai vendo que não é bem assim. Não, peraí, eu tenho que ouvir mais. Eu tenho que... Tem gente há mais tempo nessa caminhada, tem gente que já viu umas coisas, tem gente que já experimentou, como é que é? Deixa eu ver como é que é. Há um tempo. Mas as pessoas se perderam no tempo. Outro dia eu estava dizendo pro meu marido, antigamente uma geração se diferenciava da outra, né? Porque assim, a gente olhava assim, o pai, os avós tinham hábitos, tinham costumes, tinham pensamentos diferentes, né? Então, era o que caracterizava a geração do meu avô, a geração do meu pai, a minha, né? E a nossa é sempre a certa, né? Porque os mais novinhos são mais bobos. Hoje não, hoje é um negócio que permeia, independente da idade. É aquilo que eu tô falando, a mulher de 70, 80, 90, ou o homem, é porque a mulher é uma coisa mais grotesca, fica mais notório, mais grotesco, né? Mas o homem, as pessoas agindo como se... Mas não dá, porque você não tem mais 20, não tem mais 15. Entende? Aí o que acontece? Revela claramente que você, inculcando-se por sábio, se tornou completamente louco. Perdeu noção. Não é isso que a gente às vezes fala? Ih, fulano perdeu noção. Olha só, não tem noção. Mudaram a glória de Deus por coisas corruptíveis, qualquer que seja. Moda, conhecimento, qualquer que seja. E aqui Paulo vai entrar, porque aqui a carta aos Romanos está sendo escrita aos Romanos, naquela época, naquele período, para um grupo determinado. E o problema daquele grupo determinado era a parte sexual, que serve para os dias de hoje porque também é um problema predominante. E a gente lá no estudo bíblico, a gente tratou esse capítulo na parte sexual bem amplamente. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar da loucura de trocar a glória de Deus pela injustiça, pela mentira, pela qualquer coisa que você queira trocar. Aí vem o versículo que me ressalta, que tem me ecoado o finalzinho dele, e o começo diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Por isso a gente leu todo esse pedaço anterior, né? Para a gente ver que Deus se revela, Deus tem prazer, tem poder, tem criatividade e aproveita todas as oportunidades. Ele não só aproveita as oportunidades, como ele cria as oportunidades para se revelar.
Mas o livre-arbítrio está aí. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Lembra? A gente já falou, acho que em quase todas as mensagens aqui no blog, os caminhos estão postos. O Senhor diz, eis o caminho da vida, eis o caminho da morte. Os caminhos estão postos. Não tem um terceiro caminho, não tem um caminho neutro. Muito pelo contrário, aqueles que pensam que estão neutros, né, um pé aqui, um pé ali, o Senhor diz que tem vontade de vomitar. Ou você seja quente ou seja frio. Morno, eu tenho vontade de vomitar. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, aproveita porque vai acabar o tempo. E ele está dizendo, olha, os caminhos estão postos. Os caminhos estão postos. Você escolhe o caminho, mas você não escolhe as consequências do caminho. Não escolhe. Isso aí já não está não tá na nossa área de atuação. A gente tem o direito, tem a liberdade, tem o privilégio de ter a liberdade de escolher o caminho que a gente vai andar. E ninguém pode tirar esse direito. Ninguém. Você tem o direito de escolher. Por aqui ou por aqui. Mas, quando ele põe os caminhos, ele deixa muito claro que as consequências estão postas. Se você vem pelo caminho da vida, é assim, 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 assim. Se você vem pelo caminho da morte, é assado, 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 assado. Está posto. E ele faz questão de anunciar isso o tempo todo. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, está posto. Está posto. Que você tem total liberdade de escolha com relação ao caminho. Mas você não tem nenhuma capacidade de mudar as consequências do caminho. Esse caminho vai para cá, esse caminho vai para cá, e você não pode alterar isso. Não adianta eu querer chegar aqui vindo por aqui. Não adianta, eu não tenho essa capacidade. Os caminhos estão postos. Quando você... Porque essa frase, e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, é dura. Lembra que a gente começou dizendo como é que o Deus santo, misericordioso, Deus de graça, que a graça é de eternidade, a eternidade é infinita, é incomensurável, é incapaz da gente limitar, medir, encaixotar. Como é que esse Deus entrega a disposição mental reprovável? Porque é a consequência do caminho que você escolheu. É uma das consequências do caminho de morte. É uma das consequências do caminho daqueles que rejeitaram a verdade e se detiveram e se agarraram à mentira e à concupiscência da carne e dos seus desejos extremamente limitados, temporalmente limitado. Porque os teus desejos aos 7 anos são um, os teus desejos aos 15 são outros, aos 50, ou pelo menos deveriam ser. Se você tem o mesmo desejo o tempo todo, até a tua maturidade, você ficou preso a uma disposição mental reprovável. Você se tornou louco. Não amadureceu. É uma das consequências.
Então, Deus entregou, não é porque Deus tem ira, tem raiva e está se vingando. É porque Ele está deixando você trilhar o caminho que você escolheu. Porque você é livre para isso. Mas o tempo todo, Ele está com a mão estendida, Ele está com a mão aberta, para na hora que você acordar, decidir mudar de posição, agarrar na mão dele, Ele te arranca. Por mais compromissado, por mais aliançado, por mais envolvido com as trevas, com as obras das trevas, com os enganos, com as mentiras do caminho errado que você escolheu. É essa misericórdia que a gente não... é difícil de entender. Se Ele te deu liberdade de você escolher, se Ele disse os caminhos estão postos, como são os caminhos, mas Ele não desiste, Ele não deixa de te dar a oportunidade de você agarrar a mão dele para Ele te tirar dali. E só Ele pode fazer isso. Mas, enquanto a pessoa troca a verdade e agarra a mentira, dispensa a verdade e agarra a mentira, Ele diz que as pessoas estão entregues a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você vê que a gente leu lá, inculcando-se por sábios, tornaram-se completamente loucos. Loucos, varridos, estúpidos, porque conhecem a Deus, conhecem a consequência do caminho, que está aqui, conhecendo eles a sentença de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas são passíveis de morte, não só continuam praticando, como aprovam aqueles que praticam. E aqui eu podia dar uma trava, mas não vou dar não. Sei que já tem 42 minutos, mas se você está aqui até agora, vamos mais um pouquinho. Porque isso aqui a gente está falando de uma maneira ampla, geral e restrita para todo mundo. Né? Para todo mundo. Porque ele falou que ele se revela a qualquer um, qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer espaço. Tem poder, tem prazer para fazer isso. Ele não depende de nada nem de ninguém. A obra é dele, a glória é dele, a nossa participação é um privilégio, é uma alegria quando a gente aceita. Agora, o adendo que eu quero fazer aqui é essa descrição, que eu não vou entrar aqui no mérito de cada um desses itens que a gente leu, cheio de toda malícia, injustiça, maldade, barará, 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 barará. Você continua lendo lá, capítulo 1 de Romanos. Me diz se não é isso que a gente vê no que se chama igreja. Inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, blá, 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 blá. Por quê? Pega-se a verdade de Deus, ainda que se digam igreja, e eu estou falando genericamente, ainda que se digam igreja, trocam a verdade de Deus, pegam um caixotinho de doutrina, pegam um caixotinho de teologia, estudo de Deus. Quem é que pode estudar Deus? Parece aquele texto que a gente já falou aqui, tem transcrito e tem em áudio os moluscos eruditos.
Como é que os moluscos vão estudar o ser humano? Como é que o ser humano vai estudar Deus? Aí pegam caixinhas, doutrinas, né? E aí, foi na conversa de ontem, na reunião de ontem, e aí os evangélicos que dizem que não tem papa, tem vários papas. É o papa fulano, é o papa ciclano, tem papa homem, papa mulher, tem pastor, apóstolo, bispo, pai apóstolo, tem. E ele é que sabe, ele que é o cara. Aí vem com as doutrinas dele, com os entendimentos dele, e rotula tudo. E as pessoas ficam entregues a essas coisas aqui. Não tem corpo de Cristo, não tem amor, não tem união, não tem unidade, não tem... Não, que o meu, que o seu... Não, porque a minha igreja é a igreja dentro da igreja, porque a minha igreja é mais santa que as outras igrejas, porque lá é assim, porque aqui é assado. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Deus é amor e o mandamento é para que a gente o ame acima de todas as coisas, sem tirar a glória dele, sem deter a verdade dele em prol de outra coisa, qualquer que seja. E nos amarmos como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Eu não posso me ter nem por menos, nem por mais do que eu sou. Nem os narcisistas, nem os depreciativos. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Para eu me amar na medida que eu sou aquilo que Ele me fez para ser. Aí eu posso amar você. Na medida que Deus fez você para ser. Você nem é mais, nem é menos que eu. Você é meu irmão. É pra gente caminhar junto. De fé em fé, de glória em glória. Um suportando o outro, um ajudando o outro. O suportar não é no sentido de suportar aquele cara chato. Suportar é no sentido de dar suporte. Na hora que você tá mal, na hora que você tá ruim, eu te suporto, eu te carrego. Na hora que eu estiver mal, você me carrega, você me ajuda, você me dá um suporte. Suportar em oração, dar suporte no convívio, na palavra, no ensino, no partir do pão, no partir das alegrias, das dores. Nós somos chamados para ser um corpo. Se a minha orelha está doendo, o meu dedão lá embaixo está chorando junto. Se a minha orelha fica curada, o dedão fica feliz da vida. A orelha parou de sentir dor. É o corpo. Se o meu dedo mindinho der uma topada violenta, daquelas topadas, e ficar doendo, todo o meu corpo vai chorar junto com ele, a dor que ele está sentindo. E vai mandar suporte para ele. Correm para lá, você não me lembro bem das aulas de biologia, mas correm para lá os glóbulos brancos, e faz a defesa, e faz não sei o que lá, e vamos junto, e resistir. O corpo todo se mobiliza para ajudar o meu dedinho, que está todo arrebentado. Sem inveja, sem malícia, sem dor, bem feito. Se deu mal, agora o dedinho não aparece. Quem aparece é a minha sobrancelha. Todo o corpo bem ajustado, bem ligado. Nós somos corpo. Tudo precisa estar funcionando perfeitamente bem. E para estar funcionando perfeitamente bem, a verdade tem que prevalecer. A glória é do Senhor. A verdade é do Senhor.
A vontade é a do Senhor. O espaço, o tempo é dele. A comunhão vem dele. Essa é uma palavra que serve genericamente para todo mundo que está ali embaixo, como serve para a igreja. Estamos ou estão trocando a verdade de Deus pela injustiça, pelo mérito próprio, pela barganha. Eu jejuo, eu faço, eu aconteço, eu determino, eu dou palavra de ordem. E Deus está à porta, Jesus está à porta batendo. E, deixa eu entrar aí? Deixa eu entrar? Deixa eu ensinar vocês que não é nada disso? Deixa eu falar? Não, fica aí fora, Jesus. Não entra não, que se tu entrar, tu vai bagunçar tudo, vai desorganizar toda a doutrina, vai desorganizar tudo que a gente está ensinando. Aquele que aparece, mas não vai aparecer, vai perder o posto. Então, Jesus, não entra não, fica aí fora. Fica quieto aí fora. Duro, duríssimo. Mas os caminhos foram postos, Deus faz questão de revelar, faz questão de mostrar, faz questão de dizer. E ele diz, olha, escolhe, mas olha, escolhe o caminho da vida. Eu vou caminhar contigo, eu vou te carregar, eu vou te sustentar, eu vou te dar o ensino, eu vou te dar o suprimento para você viver. Porque eu vou te dar do meu espírito para habitar em você. Paulo diz ali que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Espírito Santo é a capacitação de Deus para que todo aquele que creia, consiga viver segundo a verdade. Porque essa carne aqui, ela não se converte, ela milita. Tem as concupiscências que a gente falou. E grita, dá cada grito que não é mole não. Mas o Espírito vai tratando, vai tratando, vai tratando. Se a gente vai dando lugar a ele, se a gente diz carne, calada. Cale-se toda a carne diante do Senhor. E dá espaço. Outro dia eu peguei um táxi e o taxista é um irmão e ele dizia pra mim, não me lembro como é que foi a conversa agora, mas aí ele falou assim, mas existe essa milícia, essa militância, né? A carne contra, essa luta contra a carne e o espírito. E aí, o que a gente faz? Eu falei, você vai escolher o que você vai alimentar. Alimenta a tua carne e ela vai ficar poderosa. Alimenta, dá espaço, glorifica o Espírito. Para ver se essa carninha aqui não vai ficando... Ela tenta dar uns pulinhos, mas ela vai ficando amansada. Paulo diz, esmurro todo dia a minha carne. Para esmurrar. Cala aí, ó. Fica quietinha aí, ó. Ninguém te perguntou nada. De vez em quando eu falo assim comigo mesmo. Cala a boca que ninguém tá te perguntando nada. Fica quieta. É a verdade do Senhor que prevalece. É o Espírito Santo que vai agir. Você fica quieta. Eu dou uns catiripapo nela aqui. Cada um tem seu jeito de agir, de pensar, mas o que tem que prevalecer é a verdade. Porque aqui, nesse capítulo, nisso que a gente leu, nisso que a gente meditou, ele está dizendo o seguinte, os caminhos estão postos. Você tem total liberdade de escolher o caminho. Mas escolhe o caminho da vida. Escolhe o caminho da vida. Paizinho, nós não queremos ser encontrados entre aqueles que têm a sua disposição mental reprovável,
Muito pelo contrário, Senhor. Nós queremos a Tua vontade. Nós declaramos nossa total dependência de Ti. Nós carecemos da intervenção, da direção, do ensino do Teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, tocando os nossos corações, guardando as nossas mentes. Livra-nos do mal, Senhor. Jesus disse que não pedia para que Tu nos tirasse do mundo, mas para que Tu nos livrasse do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos desses enganos, desses sofismas, porque ninguém tropeça numa montanha, mas em pedrinhas. Ajuda-nos, Pai. Conduz-nos, Senhor, em triunfo, como diz a Tua palavra. Nós Te damos liberdade, Senhor, para agir no nosso coração, para que Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado e a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Pensa nisso. O Senhor te abençoe e te guarde. Até uma próxima. Beijo. Tchau.